18 de dezembro, 10h14 da noite. Hoje é quinta-feira, né, gente? Deixa eu ver aqui. Quinta-feira, tá chegando a sexta-feira, tá chegando o final de semana já. É muito rápido, não? É muito rápido. Bom, obrigado por assistir esse vídeo. Obrigado por me acompanhar no canal. Se é a primeira vez que você está chegando aqui, seja bem-vindo. Meu nome é Marcos. Eu falo sobre as minhas experiências. Então, o que eu estou dizendo aqui, todos os vídeos, esse é o vídeo de número 113 que eu estou gravando. Então, em todos os vídeos aqui, eu falo sobre a minha experiência, eu falo sobre o que está acontecendo comigo e eu falo também sobre alguns casos que aconteceram no passado. Então, eu já falei sobre a minha origem, eu já falei sobre paternidade, eu tenho 2 filhos, o meu o Vitor de 10 e a Letícia de 7. Eu sou casado com a Juliana, hã, há 14 anos. Há 14 anos. Não, há 13 anos. Não sei nem mais fazer conta, 2012 eu casei. Há 13 anos. Então eu vou contando sobre as minhas experiências. E o vídeo de hoje ele é motivado por mais uma experiência. É o seguinte: se você está chegando aqui pela primeira vez, você percebeu que eu começo falando a data e o horário, né? E os meus vídeos, a maioria, assim, 10 e pouca da noite, 11 e pouca da noite. Teve um dia que eu gravei 1 e pouca da manhã. Então, os meus vídeos, eles são assim, eles sempre são muito tardes. E aí, a minha esposa, um dia, ela chegou. Um dia não, vira e mexe, ela pergunta. Eu vou até falar baixinho para ela não me ouvir aqui. Vira e mexe, ela me pergunta assim, ó: "Pô, você não vai acabar com esse negócio? Vai ficar gravando todos os dias?", né. Eh, e essa pergunta, ela é pertinente, porque esse horário, né, é um horário que, eu já deveria ter colocado as crianças para dormir, né, eu já deveria ter tomado meu banho depois de voltar do trabalho, né. Então eu não o faço, porque depois do banho eu já coloco minha roupa de dormir, né, meu pijaminha. E aí eu vou gravar para vocês de pijama? Não faz sentido, então eu tomo banho depois das minhas gravações. Então ela me pergunta, né, vira e mexe ela me pergunta: "Pô, você não vai acabar com isso? Você não vai, né, vai ficar gravando todo santo dia?". E além dessa pergunta, tem também o fato que nesses últimos 45 dias, eu oscilei entre fazer e não fazer as minhas atividades. Para falar o português claro, né, eu falhei em alguns dias. Então teve dias que eu não fui para academia, teve dias que eu não li, teve dias que eu não escrevi. A única atividade que eu mantive diariamente aqui foi gravar vídeo, a única, tá. Agora o que eu posso dizer para você é o seguinte: voltar à rotina em meio a todo esse caos foi a melhor decisão que eu tomei agora no em 2025. Melhor até do que ter decidido começar a realizar essas atividades diariamente. E eu vou explicar para você aqui nesse vídeo agora. Então, antes de mais nada, deixe seu like, se é a primeira vez que você chegou aqui. Se não é a primeira vez, deixe seu like também, para saber se eu estou no caminho certo. Se você não gostou do vídeo, deixa um comentário para eu saber, para eu ajustar as minhas rotas aqui, tá bom? Vamos lá. Bom, esse ano aqui ele foi revolucionário na minha vida, né? Se você me acompanha, você já sabe. Se você não me acompanha, dá uma olhada nos vídeos anteriores, principalmente quando eu falo do poder da leitura, quando eu falo das minhas morning pages, que é o meu exercício de escrita. Você vai entender que esse ano para mim foi um ano revolucionário. Hã, e eu, introduzi essas atividades, leitura, escrita e gravação de vídeos, né?
na minha rotina. Só que nesse final de ano eu me vi estagnado, sem coragem e disposição nenhuma para realizar essas atividades. Cansado total por conta do movimento que deu na loja. Ah, só que essas atividades são atividades que elas são muito importantes para o meu desenvolvimento e para o andamento do meu projeto pessoal, né. Então eu preciso continuar. Era como então assim, eu voltei, né, como eu falei ali, ó, coloquei a cabeça no lugar e eu voltei à rotina em meio ao caos, mas para mim, se eu tivesse continuado com essa pausa, é como se eu estivesse correndo uma maratona, liderado por 41 quilômetros, e no final das contas ali fraquejar, começar a comemorar antes do tempo, e 3 competidores me passam e eu não consegui nem subir no pódio. Ficaria, obviamente, uma sensação de fracasso. E aí o que que acontece? Final do ano parece que a gente fecha um ciclo para começar o ciclo do outro ano, né, a gente parece que a gente não percebe que na verdade é um dia após o outro, né. A gente acha que dia 31 acabou realmente o ano e que dia 1º é tudo novo. Pelo menos essa é a sensação que a gente tem, né. Então para mim ela ficaria uma sensação de fracasso, é como se eu não tivesse feito nada em 2025, né, é como se eu tivesse nadado, nadado, nadado e tivesse morrido na praia. Então esse vídeo aqui é para eu celebrar essa volta por cima. E o que que eu fiz para conseguir dar essa volta por cima, foi gravar vídeos todos os dias, né. Foi justamente essa atividade aqui que me proporcionou refletir e identificar exatamente o que que eu estava errando aqui. Não aqui, né, no vídeo, mas que eu estava errando aqui por trás das câmeras, né. O que que eu estava errando na minha vida mesmo, no meu dia a dia. E aí, assim, falando assim, né, desse jeito, pode até parecer fácil. Só que olha, e para eu identificar aonde estava o problema, eu gravei, assim, quase ou mais até de 45 dias de vídeo aqui. E eu só fui perceber qual era o real problema essa semana. Se eu não me engano, foi na segunda-feira. E eu falei aqui no vídeo. Na verdade, segunda-feira eu fiz o vídeo, comecei a pensar no que tinha feito. Na terça-feira eu vim aqui e falei: "Cara, tive a sacada, descobri o que estava acontecendo". E olha que nesse período todo aí, desses 45 dias, eu falei sobre produtividade, eu falei sobre hábito, eu falei sobre a importância da leitura e vários outros assuntos relacionados ao desenvolvimento pessoal. Eu falei aqui nos meus vídeos, né. Só que eu não percebia qual era o meu problema. E eu não percebia que esse problema estava aqui, ó, a um palmo, diante dos meus olhos aqui, eu não percebia. O pulo do gato aqui no meu caso, foi ter mantido a constância diária de realizar pelo menos uma atividade, que é essa atividade aqui de gravação de vídeo, né. Então a gravação de vídeos, foi ela que me impulsionou a retomada das demais agora nesse finalzinho. E aí, chega nesse momento, depois de eu ter passado para vocês essas informações, que eu acho que chega um momento de eu te dar uma dica importante. E é uma dica que eu acho que eu a seguiria se eu tivesse ouvido isso no começo do ano de 2025. Só beber uma aguinha aqui. É o seguinte, ó, não queira mudar radicalmente a sua vida. Não faça isso. Tudo bem, eu tô falando, cagando regra aqui que não é legal. Mas eu tô dando uma dica, uma sugestão para você, na verdade. O que que acontece? Quando a gente quer implementar muitas atividades ao mesmo tempo, a chance de nós não conseguirmos é grande. E aí o que que acontece? Às vezes você fala assim: "Pô, mas eu só vou incluir", que nem no meu caso, só incluir lá algumas páginas de uma leitura, vou escrever um pouquinho ali, vou gravar um vídeo por dia. Cara, é coisinha simples para fazer. Ah, pô, ó, os vídeos aí que eu vejo no YouTube tem 20 minutos, meia hora, pô, vou perder 20 minutinhos, meia hora do meu dia. Então, para nós, quando a gente não faz essas atividades,
para nós, ela parecem ser atividades muito simples de fazer. Só que o que acontece? Se você querer implementar todas elas de uma vez, de uma só vez, todas vai no mesmo dia, a partir do dia 1º de janeiro de 2026 eu vou começar a fazer isso. E eu quero que o ano de 2026, 365 dias no ano, eu leia, eu escreva e eu grave vídeo. O que acontece? Fica muito difícil. Fica muito difícil. E no primeiro momento que você não conseguir, você vai se sentir péssimo. Você vai ficar: "Cara, eu não sou por que que aquele cara consegue e eu não?". Entenda, aqui nas redes sociais é um mar de rosas, é um mar de rosas, né. Eu falo para vocês aqui, que vocês estão me vendo, durante 20, 30 minutos, mas eu já falei para se você também revisitar meus vídeos, você vai ver. Eu já falei para você que tem dia que eu sento nessa cadeira aqui, nessa poltrona, e eu fico 1 hora e meia pensando, escrevendo o roteiro aqui, para depois vir aqui e falar com vocês, durante 15, 20 minutos. Então não é tão simples assim, né. E tem uma outra questão, além de você se sentir mal, se sentir um fracassado por não conseguir colocar todas essas atividades, você você para iniciá-las, de todas essas de uma vez, você precisa fazer um ajuste de rota muito agressivo na tua rotina. E aí entra também uma segunda dificuldade, porque você precisa manter as coisas que você já faz. Não é esse negócio: "Ah, vou parar de trabalhar para escrever, ler e gravar vídeo". Pô, você não vai fazer isso. Você precisa continuar tendo o seu trabalho. E o nosso trabalho demanda pelo menos 8 horas por dia, 8 horas por dia ativo. Se você, por exemplo, não trabalha home office, você ainda tem que contar o tempo de deslocamento. Então você fica 8 horas lá dentro do teu trabalho, do seu escritório, sua planta de trabalho, ou seja, o local que você trabalhe, só que e o tempo de deslocamento que você tem? Então vamos supor que você seja um cara sortudo, você leve só 30 minutos para ir, 30 minutos para voltar, então são 9 horas dedicadas ao trabalho, né. Então esse ajuste agressivo, ele também te machuca. Então, a minha dica é: comece uma atividade de cada vez. E ela não precisa ser leitura, escrita ou gravação de vídeo, não. Eu faço isso porque eu entendi que essas atividades me proporcionaria me conhecer melhor. É por isso que as incluí. Agora você não precisa, você pode pensar em qualquer outra atividade. Você pode pensar num exercício físico, você pode pensar num curso online, você pode pensar no aprendizado de um idioma, ou seja, você pode qualquer coisa. Ah, vou fazer aula de acordeon, vou fazer aula de xadrez, vou aprender a fazer pipa, não sei. Você você escolhe a sua atividade. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: escolhe uma atividade, e essa atividade que você escolher, aí sim, tenta fazer essa atividade de domingo a domingo por 3 meses seguidos. Por 3 meses seguidos não, né, por 3 meses, por 90 dias consecutivos. Tenta fazer isso. Ao final desse período, avalia, vê se você gostou, se você não gostou, se você se você teve que mudar radicalmente a sua rotina, se você conseguiu encaixar num tempo livre. Faz uma avaliação depois desses 90 dias. Provavelmente, em conseguindo fazer essa atividade por 90 dias, essa avaliação ela vai ser natural. Você não vai parar, como eu estou falando aqui, no 90º dia, vou falar assim: "Pô, agora eu completei 90 dias, deixa eu pensar como foi". Não, porque dentro do caminho, quando chegar lá, sei lá, no primeiro mês, fala: "Caramba, 30 dias, pô, passou rápido".
Daqui a pouco, caraca, 60 dias? Pô, 60 dias eu aprendi isso, consegui fazer isso. E essa atividade aqui dentro disso que eu escolhi, eu conseguia fazer, sei lá, vou usar o exemplo da leitura, tá? Ah, comecei fazendo leitura, caramba, demorava 1 hora para ler 10 páginas. Pô, agora depois de 30 dias eu já estou levando 45 minutos para ler 10 páginas. Pô, com 60 dias agora eu consegui reduzir mais 5 minutos para ler. Ou seja, porque a gente vai melhorando a nossa habilidade, vai melhorando a nossa produtividade também. A gente vai ficando mais rápido, a gente vai ficando mais esperto, a gente vai conseguindo não pegar os atalhos. Não é isso que eu estou querendo dizer, mas a gente vai ficando mais habilidoso. Então você vai ver que nesses 90 dias, você, junto com a atividade, você vai fazer suas avaliações. E aí, dentro desses 90 dias, você vai entender. Fala assim, cara, consegui implementar isso, estou conseguindo fazer essa atividade aqui dentro desse meu desafio de 90 dias, vamos chamar assim. E olha, ainda sobrou um tempinho que eu consigo colocar alguma outra coisa. Esses 90 dias, ele não é eu não tenho base científica, eu não sou neurocientista, eu não é nada disso. Na verdade, é só uma referência e é uma base do que aconteceu comigo. No meu caso, por exemplo, foi nesses 100 vídeos em 100 dias. Nessa questão dos 100 vídeos em 100 dias, eu tive oscilações. Teve dia que eu fiz o vídeo animadão pra caramba, teve dia que eu fiz o vídeo com uma facilidade que você não acredita. Eu sentei, escrevi, gravei, 30 minutos eu resolvi tudo. 30 minutos eu resolvi tudo. Teve dias que eu sentei aqui na minha poltrona 8 horas da noite e fui gravar às 11. Eu escrevia, não conseguia, levantava, não sei o que, ia fazer outra coisa, tarará. Era, sim. Então eu tive muitos altos e baixos, né? Mas eu acho que esse exercício dos 90 dias com uma atividade, aí depois você implementa a segunda, aí depois você implementa a terceira, e às vezes você fala, não, pô, para mim 2 já deu. Eu quero descansar, quero ter tempo de qualidade com meus filhos, quero ter tempo de qualidade com a minha esposa, eu quero ter tempo de poder sair e jogar uma bola. Cara, é você que vai decidir, né? Cada vida é de um jeito, né? Mas eu tenho essa impressão. E sabe o que acontece também? O porquê que eu falei desses 90 dias? Porque você vai começar a revisitar o que você fez 3 meses. Cara, você vai ficar orgulhoso, você vai ficar orgulhosa. Você vai olhar para trás nesses 90 dias e falar, cara, eu não acredito que eu consegui fazer tudo isso aqui em 90 dias. E eu achando que não tinha tempo para nada. E você chega lá e, cara, e constrói um negócio bonito. Aquilo vai te motivar. Você fala, cara, eu consegui fazer isso aqui. Pô, então nos próximos 90 eu vou conseguir fazer muito melhor. Às vezes eu estou falando aqui para você incluir uma nova atividade, mas você não precisa. Você incluiu a primeira. A primeira já te deixou satisfeito, já está te trazendo resultado, você já está vendo que você está gostando, que está legal. Pô, aprimora isso aqui, cara. Pô, vou ficar mais isso aqui. Vou ficar bom nisso aqui. Então, essa é a minha dica. Começa com uma de cada vez. Se você achar que só tem que manter ela, mantém. Se você achar que tem que adicionar uma segunda, adiciona. Eu, por exemplo, revisito de vez em quando as minhas morning pages. E às vezes eu leio, sei lá, uma morning page de agosto. Falo, caraca, velho, em agosto, olha só o que eu escrevi, não sei o quê. Aí eu vou ver o meu resultado agora de dezembro. Falo, caramba, escrevi isso aqui e consegui. Nem lembrava que eu tinha escrito isso. E consegui, olha que legal. Então é isso que nesse ponto é onde eu quero chegar, tá? E agora eu tô falando tudo isso aqui, tá ficando até com vontade de revisitar meus vídeos, porque eu falei para vocês que eu gravo, publico e não vejo mais. Por quê? Porque eu quero que essa conversa que eu tenho com você, ela seja cada vez mais natural, que não seja algo, sabe, mecânico e que eu fique me baseando, e que eu fique e que eu fique me baseando em vídeos anteriores. Não, eu quero melhorar, eu quero aprimorar, eu quero cada vez ser mais natural com você. Tá bom? E agora é contigo. Me diga aqui nos comentários qual é a primeira atividade que você vai começar a realizar. E deixa eu falar uma coisa, não espera 2026 não.
Nós estamos no dia 18 de dezembro, você ainda tem 12 dias, 13, porque é dia 31, né? Você ainda tem 13 dias, cara. Não espera 2026, não. Põe agora. Aquele negócio da dieta de segunda, vou começar na academia segunda. Não faz isso, não. Começa já. Ligue já. Lembra? Quem é mais velho aí que lembra do Ligue já? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigado e até amanhã.